Olá, eu sou a Janine Ster, do Decore Arte, que você ouve todos os dias na Alvorada FM 94.9, de segunda a sexta, às 7h45 da manhã e às 6h20 da tarde. Estou também à frente das redes You Can Find, Instagram e site. E hoje eu converso com a Josette Davis, que é o nome por trás de duas grandes mostras de decoração na cidade. Uma delas, inclusive, está acontecendo neste momento no Prédio Verde da Praça da Liberdade, a Modernos Eternos. Tudo bom, Josette? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer a gentileza com pleno Modernos Eternos acontecendo, né? E você tirar esse tempo para vir aqui nos contar um pouquinho dessas mostras maravilhosas. Nós é que te agradecemos, porque a gente está aqui na rádio com uma audiência tão boa, é uma honra para a gente. Que bom. Josette, nesses muitos anos como jornalista de arquitetura e decoração, eu acabei desdobrando e sou uma pesquisadora das maneiras de morar, né? O morar envolve tantas nuances, tantas coisas. Então, antes da gente entrar no assunto da mostra, eu queria saber o que você acha que a casa representa na vida das pessoas e como essa casa foi evoluindo ao longo dos tempos. Eu vou resumir isso para você em uma frase. Para mim, a casa é o nosso cocum, é o nosso caramujo, é o nosso local de estar, de chegar, é o nosso início e o nosso fim. A casa é tudo. E ela deve ser cercada de afeto. Perfeito. Fecha muito com o que eu acho, com o que eu defendo. A casa como uma extensão da gente, né? Inclusive, isso está provado cientificamente. As pessoas que fazem aquela casa muito cheia de modismo e de tendências, a casa fica fria e ela não reflete o lar, o cocum, o seu templo. A casa ela tem que ter personalidade. É isso aí. Então, vamos entrar no assunto mostras. E antes de falar especificamente das mostras que você conduz, eu queria que você falasse o que a mostra traz para a gente? Por que ir a mostras de decoração? Para você se atualizar, para que o seu cocum seja atual, reflita também as tendências atuais. Isso até vai muito de encontro ao moderno eterno, porque você tem que ter as coisas eternas que remetem ao coração, mas você tem que estar atento às tendências. Então, ir à mostra de decoração reflete tudo isso. Você vê novos lançamentos, uma cortina linda, com uma fluidez bacana, com uma estampa exclusiva, uma parede que rebate num móvel, uma estampa, o móvel antigo em harmonia perfeita, como se fosse uma sintonia com o contemporâneo, paredes destruídas combinando com outras super modernas e arrumadinhas. Então isso faz com que você olhe, reflita e fale assim, vou dar uma atualizada na minha casa com isso assim. Vou inserir aquela coisa que estava julgada, que eu nem pensei que ela ficava tão bonita desse jeito. Então, isso abre horizontes. Ir numa mostra de decoração te abre um olhar. Exatamente. Inclusive, você até entrou na minha próxima pergunta, que seria como tirar partido das mostras, mesmo não sendo da área, né? Não sendo um profissional, um arquiteto, um decorador, mas ir às mostras. Então é isso, para buscar ideias, insights, ver o que pode ser aproveitado na vida real, porque a mostra está ali perfeita, em estado ideal, né? Então, para as pessoas não saírem frustradas, é perceber que a mostra pode trazer ideias aplicáveis em casa, sem falar que na mostra, para quem está construindo, para quem quer reformar, pode escolher um profissional talentoso, né? Exato. O talento dos profissionais estão em exposição, assim como os objetos também dos fornecedores, mobiliário, tudo. Foi até interessante isso que você falou. Eu recebi a visita de um alto executivo de uma empresa estatal, que ele tem como hobby marcenaria. Eu não conseguia
tirar ele dos ambientes, porque o olho dele era na marcenaria, sentava, conversava, via o pé, via não sei o quê, porque ele já estava pensando em aplicar as ideias que ele estava tendo. Então ele deve ter ficado e ele assim... era engenheiro, quer dizer, nem é arquiteto, designer, mas é o hobby dele. Então isso acontece muito. Então qualquer pessoa, independente da profissão, que vá a uma mostra de decoração, ela vai tirar proveito. Isso, cada um tem um olhar para uma coisa. Eu recebi ontem a filhinha de 12 anos de um amigo meu, que é presidente de uma empresa, e ela é artista, ela desenha desde pequeno. Foi muito interessante, através do olhar dela, eu observar a percepção de cada ambiente que ela ia. Muito bacana. Inclusive essa coisa das crianças, né? Eu acabei de chegar agora de uma viagem, a gente vê muito lá fora na Europa, como as crianças desde cedo vão a museus, né, galerias. Aqui também as mostras possibilitam, né? Possibilitam, mas eu acho que falta muito no Brasil isso. Na Europa a gente vê que as crianças são acostumadas com música clássica desde sempre. Aí em museus, entender a história de onde elas estão, e eu acho que no Brasil a gente tem que evoluir muito nesse sentido. O Modernos Eternos até ele cumpre esse papel, plantando uma sementinha pequena para ver, né, se uma hora ela floresce. Isso. Outra coisa que eu acho muito interessante é nas mostras, e a Modernos cumpre isso assim com excelência, é que além de você ter esses ambientes onde você vai ter ideias, vai poder criar algumas coisas para sua casa, elas ultrapassam isso. Você tem ali cultura, você tem ali uma possibilidade de gastronomia, né? Você tem um encontro social, ou seja, você vai passar bons momentos ali, não é só aquela questão do decor, né? O Modernos ele tem como eixo principal expor, né? Arquitetura, design, arte, gastronomia, porque gastronomia é cultura. A gente está lá com o Léo Paixão, esse ano com uma inspiração portuguesa. O Léo é... Sexto ano conosco. É o sexto. Sexto ano. Nós temos 2 anos com o Gomide, já 6 anos com o Léo. E esse ano, bem dentro do conceito moderno eterno, nós estamos trabalhando a influência da culinária portuguesa na culinária brasileira e a releitura do Léo para os dias de hoje. Então está muito bacana a ala gourmet falando sobre isso. Mas voltando na história nossa e na cultura, esse ano a gente já vai bater uns 90 mais ou menos conteúdos culturais em 80 dias. A riqueza dos conteúdos, o calibre das pessoas que estão apresentando os mini talks com temas variados é muito interessante, dá orgulho de ver. A gente tem uma sala só para isso, são 45 minutos que a pessoa discorre sobre um tema, ou às vezes 2 pessoas ao mesmo tempo. Os temas mais diversos. Mais diversos, vai desde restauração de uma igreja, falar sobre capelas em varandas de casa antiga, falar sobre bordado, falar sobre técnicas antigas de cerâmica, restauração, super variado. Dá vontade de ficar lá e assistir não todos. Sair de não lá, sair mais. Modernista, técnicas de encavilhamento de madeira para os móveis, técnicas construtivas antigas como é que eram e muitas hoje estão sendo usadas de novo. Então são temas variados. História da Igreja São José, uma senhorinha, a coisa mais linda falando, poetas, escritores, então tem de tudo. Tem de tudo um pouco, né? Você, José, está à frente de 2 grandes mostras Decor em Belo Horizonte. Uma mais antiga, né, a Morar Mais, e a Modernos, mas as 2 já bastante consolidadas. A princípio, eu queria que você falasse a diferença, né, explicasse para o nosso público a diferença entre essas 2 mostras. O Morar Mais eu faço desde 2007.
É uma mostra que é o high-low da decoração, ou seja, a gente prova que a gente pode fazer ambientes muito interessantes, dosando peças com valores mais acessíveis e peças com um valor mais caro. Então, você ancora com uma mais cara e segura a mão nas outras, para que o resultado final tenha um custo acessível. E os profissionais são profissionais, na maioria, jovens, é a porta de entrada. É a porta de entrada. Muitos que começaram comigo em 2007, 2008, eu vi o projeto e eu falava assim, esse menino vai longe, não deu outra. Hoje estão fazendo modernos comigo. Então, a gente já vê que a pessoa tem um diferencial. Ela não Ou seja, a sua curadoria de profissionais já começa ali. Já começa ali. Então, o Morar Mais, ele é uma mostra mesmo da moçada. Eu falo que é onde as tribos se encontram, é ótimo, é leve, gostosa. E você já começa a correr o olho naquela safra nova de cada edição. Novos talentos. Que aparece, é muito interessante. Que tem um frescor no olhar. Tem. Que é muito interessante. E é uma mostra colorida. O ano passado, então, foi bacana. Teve muita coisa étnica. Foi muito bacana, muita brasilidade. E esse ano nós vamos fazer na Cidade Jardim, em agosto. Em agosto, ela já está marcada para agosto, Morar Mais. Já estamos com ambientes já vários reservados. Ainda não começamos obra, porque a casa está muito boa, não tem grandes obras, não. Está muito intacta, piso maravilhoso e tal. O Modernos Eternos eu comecei em 2016, que até foi na Cidade Jardim, a primeira edição. Depois fizemos 3 anos naquela casa maravilhosa do Clube dos Caçadores. Depois a gente fez a primeira mostra 100% virtual do Brasil, que foi em 2020, na pandemia. 21 no Colégio Arnaldo, 22 no P7, né? Maravilhosa edição do P7. Todo mundo me achou doida de ir para o Hipercentro. Eu sabia que ia ser... exatamente por ser no Hipercentro que ia ser um sucesso, e foi. E esse ano, que eu nem eu acredito que deu certo, a gente fazendo na Praça da Liberdade, com o Circuito Liberdade nos recebendo. De braços abertos. De braços abertos, 2 exposições no Gerdau, uma exposição na Casa Fiat de Cultura e a nossa doceria especial, Mole Antonelliana, na Casa Fiat. Me fala a diferença essencial para o nosso público entender da mostra da Morar para Modernos, porque a gente vai, como a Modernos está acontecendo e vai até 9 de julho? 9 de julho. 9 de julho, eu queria falar mais sobre a Modernos. Então, primeiro vamos falar por que é Modernos. O high-low. E a outra é o high, o luxo. O high porque você trabalha com peças contemporâneas assinadas, então é o moderno assinado, dosado com peças vintages ou antigas, ou seja, é o eterno. Então você faz essa mescla junto com muita arte. Então, esse é o moderno. Por isso que o pessoal chama de modernos, igual o Morar Mais, todo mundo chama de morar, né? Ele já já suprimiu uma palavra. O modernos, ele chama moderno eterno exatamente por esse mix and match, que é a mistura combinada do eterno com o moderno. E isso faz com que o ambiente seja único, porque as peças eternas são únicas. Você não vai falar assim, eu vou comprar isso aqui igualzinho lá na loja tal. Aí você vai comprar um showroom, porque o nosso não é showroom. As peças são únicas e aquela montagem fica única. Então, as propostas das mostras são completamente diferentes. Quem for na Modernos, gente, pode ir tranquilamente na Morar Mais, que vai encontrar outras referências, outras ideias, é outra coisa, não é? Outro público, outro tudo. Outro tudo. E agora uma curiosidade. Você, Josete, é uma mulher de negócios, empresária, bem-sucedida, que não dá ponto sem nó. O que te levou a trazer a Modernos para Belo Horizonte, sendo que ela chegou num cenário em que a gente já tinha vários eventos estabelecidos? Qual foi o diferencial da Modernos Eternos que te encantou?
E eu descobri o Modernos Eternos por um acaso. No Instagram apareceu uma postagem, eu falei, que isso, Modernos Eternos? Aí eu fui ler o que era, amei a proposta. Ela estava na 2ª edição, em São Paulo. E aí eu fui ver quem eram os donos da marca. Um deles, o Sérgio Zobaran, que quando eu era da Casa Vogue, era o jornalista que eu chamava para fazer as matérias que eu precisava. Então eu já tinha o contato dele, já tinha tudo, eu liguei e falei, amei esse conceito desta mostra, isso vai dar muito certo em Belo Horizonte. Eu quero ser sua licenciada. Aí a sócia dele, que eu não conhecia, que era Maria de Passe, conversei com ela, isso foi em final de 2015, quando eu deixei a Vogue e a Casa Vogue. Que você ficou uma vida na 19 anos. Eu 19 deixei anos. até com pesar, mas houve uma mudança, né, grande em mídia, não estava mais, assim, estava muito diferente. Mudou muito. Mudou muito. E eu vi que era a hora de pensar e fazer outra coisa. Foi na época que eu estava fazendo o Morar Mais, no Mangabeiras. E ela foi lá me visitar e eu estava fazendo com 70 ambientes, a maior mostra que já teve em Belo Horizonte, número de ambientes. Ela ficou chocada. Ela viu que eu dava conta. E ela falou assim, mas nós não estamos pensando em fazer licenciamento, nós estamos começando. E eu peguei e fiz, não tem problema não, eu faço o contrato, eu mesmo assino. Ela achou muito engraçado, porque eu sabia que ia dar certo e já deu certo no primeiro ano. Mineiro adora história. Minas é lindo, né? Minas é um dos estados, para mim, eu tenho um orgulho de ser mineiro. Nosso artesanato é riquíssimo, nossa história é maravilhosa. Passear pela cidade do interior é lindo. Eles nos recebem de braços abertos, o circuito Estrada Real é uma maravilha. E eu sabia que esse conceito ia pegar. Um feeling, assim, você sentiu? Que é uma mostra que transcende ser uma simples exposição. Eu sabia que ia dar certo, como deu. Então eu acho que as 3 mostras que existem em Belo Horizonte, cada uma faz uma edição linda, e cada uma dentro do seu conceito. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Cada um tem o seu conceito e faz muito bem. E cada um tem seu espaço. Morar Mais, por exemplo, é um conceito completamente diferente do Modernos e eu faço as duas certinho dentro do seu conceito. Perfeito. Então, não colidem e tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. E a gente só ganha com isso, porque quanto mais referências, quanto mais opções para a gente se informar, para a gente visitar, para a gente passear, é melhor. E agora, Josete, vamos entrar na questão da Modernos Eternos, que está num imóvel maravilhoso, que eu acho que todo mundo tinha curiosidade de conhecer por dentro, né? E que é também um imóvel tombado. Apresenta muitos desafios de sofrer intervenções. Então, eu te parabenizo por abraçar esse desafio. Imagino que não deva ter sido fácil. E encarar isso de uma forma assim tão linda. Eu já estive na mostra e está sensacional. Eu queria que você falasse um pouquinho da escolha do local e dos desafios que você enfrentou para trabalhar no imóvel tombado. Tem gente que vira para mim e fala assim, nossa, você escolheu certo. Aí eu falo assim, quem dera fosse escolher, né? Porque você chegar e falar assim, eu quero. Não é, né? É assim, você tem uns... É muito difícil, a coisa mais difícil que tem é você arrumar o imóvel. Entendi. E passar por todo o processo. Tanto faz ser um público, que é esse caso, né? Quanto um particular. Porque às vezes você quer o particular, mas o particular não quer. Então mas o particular é bem mais fácil, que é uma pessoa só, né, para falar que deixa ou não. O público já são vários ritos que passam, foi um ano de negociação, processos para que se viabilizasse. O nosso secretário de Cultura, o Leônidas, ele tem uma visão diferenciada, ele é um visionário à frente do tempo dele e ele foi o que quis. Exatamente pelo que o Modernos representa e que vai de encontro a tudo que
ocorre no circuito Liberdade. Agora, nem ele só querer também basta, ele querer e eu querer. Então, a gente tem que fazer todos os processos legais para que tudo seja muito certo, né? Depois disso, tem todos os cuidados de um imóvel tombado, como você disse, de 1889, da época na inauguração de Belo Horizonte, aquela coisa belíssima. Um estilo eclético, com pitadas de neoclássico. Uma escada belga com piso de carvalho, uma maravilha, que eu estou tendo um cuidado com ela. Que tem que ter Agora, para mim, assim, o IEFA já me conhece há algum tempo, porque eu já fiz em lá vários. Hoje funciona o IEFA. O IEFA funciona, foi o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas Gerais. Que cuida dos prédios antigos, dos prédios tombados de Minas. E o IEFA funciona no 3º e no 4º, e eu estou no 1º e no 2º, que já estavam vazios, estavam só com umas coisas lá guardadas que eles retiraram. E vocês fizeram a obra com o prédio funcionando? Funcionando. Bacana, né? Coitado, fiquei morrendo de dó deles, porque muita poeira, muito tudo, mas para ficar bonito tem que ter Porque ainda tem isso, né, o Josete? As mostras movimentam toda uma cadeia de serviços e profissionais. Eu estava lá com 8 construtoras e um monte de funcionário que não eram, né, de construtoras, eram autônomos, MEI, etc. Todo mundo trabalhando ao mesmo tempo e deu tudo muito certo. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar com imóvel tombado, porque eu gosto tanto, eu respeito tanto, que até normalmente o que eles falam que eu posso fazer, eu falo assim, não vou fazer. Sabe? Não, esse aqui você pode fazer, não vou fazer. Para que se preserve. Para que se preserve aquilo. Eu acho lindo. Eu fiz 2 anos na maternidade Hilda Brandão, de 1916. O IEFA me fiscalizava dia sim, dia sim. No 2º ano ele nem foi, porque eu não estraguei absolutamente nada. Então, para a gente cumprir essas regras não é dificuldade nenhuma, porque elas são todas... O IEFA não te pede nada que não seja lógico para quem ama e respeita história e patrimônio, que é o nosso caso, no Modernos. Então, para mim, não tem jeitinho, não pode, não pode. E os profissionais, que já são profissionais com carreira despontadas, alguns jovens, que eu sempre gosto de lançar, mas são jovens que já respeitam isso. Então, eles já têm o perfil de ser modernos eternos, então eles também não vão estragar. Aquele prédio ele tem 2 alas. A ala até o vitral é a ala da época do início de Belo Horizonte. E a ala do vitral para trás é uma ala antiga, mas não tão antiga. Entendi. Então a ala da frente ela tem paredes belíssimas com policromias e tudo mais. A gente não podia furar a parede. Então está debaixo, em média, de 9 camadas de tinta. Então a gente usou o adesivo, porque quando você tira o adesivo, sai 1, 2 camadas que são tintas lisas modernas, né? A gente não afeta a última. A original. Isso. Outras a gente subiu uma parede autoportante, com uma estrutura desencostada da parede para poder pendurar quadro. O teto era permitido furar, porque não tinha pintura nenhuma, mas não podia atirantar nada, sempre com broca mais fininha. Aí a gente usou para lustres mais leves. Então, assim, a gente pensou um jeito que desse certo, sem estragar nada. Então, assim, foi tranquilo essa parte. A área do fundo é permitido furar a parede, aí a gente furou. E a ala da frente a gente usou esses adesivos que tem agora, e depois a gente tira com... A gente usa um fio de nylon assim passando por trás. Porque ainda tem isso, né? Depois que a mostra termina, gente, começa um grande trabalho, de desmontagem. Então, Josete, para a gente finalizar essa entrevista, eu quero que você dê informações práticas, assim, quantos profissionais, quantos ambientes, o que as pessoas podem esperar dessa 8ª edição, e deixar o seu convite. Eu espero todos vocês no Modernos. A gente está na Praça da Liberdade, no prédio verde,
Ele fica esquina com Gonçalves Dias, antiga Secretaria de Viação, está escrito isso lá na porta. Nós estamos com mais de 30 ambientes, mais de 40 profissionais, mais de 90 fornecedores. É um grande trabalho de equipe que foi feito lindamente por essa turma que acreditou nessa edição. E assim, vocês vão se sentir na Europa. Minas tem que valorizar e tem que restaurar esses prédios históricos. A gente tem que ver o que ainda tem da beleza que era Belo Horizonte e manter isso restaurado e cheio de história e cheio de cultura para a nossa população poder ter acesso. Eu espero todos vocês até o dia 9/7. É isso aí, um super convite que eu endosso. Eu mesma sou assim figura carimbada já nessa edição da mostra e convido vocês também a nos acompanhar nas redes da Alvorada, no Instagram da Alvorada, aqui no YouTube e ouvindo o Decore Arte, se possível, todos os dias.